Olá, hoje nós vamos para o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. O capítulo 8, ele tem várias coisas que nós já vimos em Mateus. Lembrando a você, desde quando nós começamos a estudar Marcos, eu lembro, Marcos é fonte de informação para Mateus e para Lucas. Então muitas coisas que você vai ver em Mateus e Lucas, né, eles tiveram como fonte Marcos. Então nós já tivemos esses momentos. Nós vemos agora a segunda multiplicação dos pães, que é algo interessante, porque a primeira multiplicação dos pães Jesus faz numa região que não era de pagãos. Agora, na segunda multiplicação, Jesus está numa região pagã. Então, isso tem muito significado. Hoje nós vamos ver também quando os fariseus pedem um sinal, ou seja, a disfarçatez dos fariseus pedindo um sinal, sendo que Jesus já tinha dado tantos sinais. Vamos ter a cura de um cego. É uma cura interessante, por quê? Porque todas as curas que Jesus faz, ela é instantânea. Esta é uma cura difícil, é progressiva, né? O cego não fica curado instantaneamente. Depois nós temos o grande momento ali em Cesareia de Filipe, de Pedro reconhecer Jesus como o Messias. Então são esses momentos que nós já vimos, mas tem um enfoque um pouco diferente em Marcos. Vamos lá? Dá um like no vídeo. Isto mesmo! Compartilha esse vídeo, convida as pessoas para fazer parte dessa caminhada juntos aqui, ó, né, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia, aprofundando, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Capítulo 8. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou: Quantos pães tendes? 7. Responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, e ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abriu os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido, nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheram cheios de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantasses? 7, responderam-lhe.
Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe: não entres nem mesmo na aldeia. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Muito bem, vamos entender bem esse capítulo 8, porque ele é muito importante. A gente tem que entender que esse capítulo 8 começa com a segunda multiplicação dos pães. Vamos retomar onde é que Jesus estava. Lembra no capítulo anterior, no capítulo 7, né? Jesus tinha ido para a região de Tiro e Sidônia, lá, né, perto dessas 2 grandes cidades fenícias, que é o atual Líbano. Tinha tido aquela conversa com aquela mulher Tiro-fenícia, aquela mulher cananeia. Aquela era uma região pagã, né? Jesus, então, o que ele faz? Ele deixa aquela região de Tiro e Sidônia, que era uma região pagã, e vai para o território da Decápole. Atenção, Decápole fica do outro lado do Mar da Galileia, né? Na margem do lado leste do Mar da Galileia. Decápole é um conjunto de 10 cidades romanas, por isso chama Decápolis, 10, polis, cidade, 10 cidades romanas, que é uma região pagã também. Então, a segunda multiplicação dos pães, Jesus faz num ambiente hostil, num ambiente pagão. Se bem que no ambiente que Jesus estava também era bastante hostil, porque os judeus não aceitavam muito Jesus ali, né, principalmente os escribas e os fariseus. Mas, né, a primeira multiplicação Jesus faz ali na sua região. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem que é. Agora Jesus está na Decápole, uma região pagã. E a segunda multiplicação de Jesus acontece numa região pagã. Isso é um sinal, porque o Evangelho, Jesus já começa a dar os sinais de que o Evangelho não é para um grupinho, para um povo, para uma raça. Não, o Evangelho é para todo mundo, tá bom? Então, tá entendido? Essa segunda multiplicação dos pães acontece na região da Decápole, uma região pagã também. Jesus deixa a região de Tiro e Sidônia, vai para a região da Decápole. Muito bem, essa narrativa
do versículo 1 ao versículo 10, apresenta sempre a mesma estrutura da primeira multiplicação. Compaixão de Jesus, diálogo com os discípulos, a refeição, a saciedade, ou seja, ficaram fartos, a sobra. E nesse caso, sobraram 7 cestos. Olha que interessante. A mesma estrutura. Naqueles dias, como se fosse novamente numerosa multidão, Jesus convocou seus discípulos e disse: tenho compaixão do povo. Né? Olha para o povo e fala, eles estão com fome, né? A mesma? Olha o que acontece. Prepara o povo, conversa com os discípulos. Quantos pães você tem? Não sei o quê. Quantos pães? 7, 7. Prepara o povo, fazendo o povo sentar no chão. O povo come. Entregou seus distribuiu isso. O povo come o pão. Abençoou e distribuiu tudo. Ficaram fartos e sobraram 7 cestos. Ou seja, a mesma estrutura da narrativa da primeira multiplicação. Jesus tem compaixão, Jesus conversa com os discípulos, Jesus faz a refeição com eles ficam saciados e sobra. E é importante lembrar aqui o seguinte, a narrativa da multiplicação dos pães é uma narrativa muito parecida com a narrativa da Eucaristia. Então você imagina uma coisa, os evangelistas escrevem este evangelho já num período em que as comunidades cristãs já estão celebrando a missa. E é importante para as comunidades cristãs escutarem este relato. Por quê? Porque este relato, ele é exatamente o relato da instituição da Eucaristia. Então você imagina, Marcos escreveu esse evangelho por volta de 54, 60, depois de Cristo. Então o povo já está reunido, sempre celebrando a missa. E celebrando a missa é celebrar a partir da narrativa da instituição da Eucaristia. E a multiplicação dos pães, ela acontece exatamente usando a fórmula da instituição da Eucaristia. Pega o pão, abençoa e dá e distribui para todo mundo. Então, esta leitura, esse texto da multiplicação dos pães, tanto do primeiro multiplicação quanto da segunda, é muito importante para o povo daquela época que já celebrava a missa, já celebrava a Eucaristia. Mas olha que interessante nessa multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. 12 cestos significa a fartura do reino de Deus. Aqui sobraram 8 cestos. Veja só. 8 cestos. Aqui sobraram 7 cestos. É o versículo 8. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Então aqui sobraram 7 cestos. 7 é um número perfeito, significa a perfeição daquilo que Jesus faz. Mas tem uma coisa interessante que os estudiosos lembram aqui. Falar que sobraram 7 cestos significa lembrar das 70 nações nos quais tradicionalmente se falava que eram as nações pagãs, o mundo pagão. Tradicionalmente, se dizia que o mundo pagão daquela época era formado por 70 nações pagãs. Então, quando Marcos diz sobraram 7 cestos, né, que dá para alimentar, né, todo esse povo, 7 cestos está lembrando aqui das 70 nações pagãs conhecidas na época. Significa o quê? Significa o quê? Que esta boa nova, esta palavra, esta Eucaristia, este pão repartido, este milagre da multiplicação dos pães é destinado para todo o povo pagão. 7 cestos sobraram, 70 nações pagãs. Olha que interessante. Vamos lá. Muito bem. Quando Jesus termina de fazer tudo isso, ele embarca depois
com seus discípulos para o território embarcando depois com seus discípulos, foram para o território da Dalmanuta. Ó, na sua Bíblia pode estar escrito Magadã ou Magdala. Dalmanuta é o nome de Magadã ou Magdala. Isso coincide com o que Mateus falava, Mateus 15:39. Deixa eu te mostrar aqui, Mateus 15:39. Foi depois que Mateus fala dessa segunda multiplicação. Olha que Mateus fala aqui, ó, Mateus 15:39. Depois da segunda multiplicação, Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Aqui Marcos fala, onde está aqui? Aqui Marcos fala aqui, ó, e embarcando depois com seus discípulos, foi para o território da Dalmanuta. Muito bem. Dalmanuta é uma região que é conhecida como Magadã ou Magdala. É a região que está do outro lado do Mar da Galileia. Região de Magadã é a região ali, daquela região da Galileia, né, da Galileia. Magadã ou Magdala é a cidade, é a região de Maria Magdalena, Maria de Magdala, aquela amiga de Jesus. Então é dessa região. Então Jesus volta para ali, perto de Betsaida, Cafarnaum, Magdala, né? Jesus volta para aquela. Então Dalmanuta é Magadã ou Magdala, tá bom? Muito bem, vamos lá. No versículo 13, depois de Jesus ter feito 2 multiplicações do pão, depois de Jesus ter curado o surdo mudo, depois de Jesus ter feito um monte de milagre, essas tranqueiras dos fariseus e os escribas chegam pedindo para Jesus uma coisa, aqui ó. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, diz: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Não, fala a verdade. Agora vem aqui comigo. Fala uma coisa. Jesus multiplica pão. Jesus cura surdo mudo. Jesus cura cego. Aí depois de tantos sinais que Jesus faz, esse pedido dos fariseus é uma afronta que revela a cegueira dos fariseus. A cegueira dos fariseus. Porque é o seguinte, os fariseus estão vendo tudo isso acontecer, mas não querem enxergar. Não querem. Não querem ver que Jesus é o Messias. Não querem ver que Jesus é o Salvador. Eles não querem. Ou seja, os sinais estão acontecendo. Os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem. Tudo isso acontecendo na frente deles. E eles vêm afrontar Jesus e pedir um sinal. Jesus, você viu? Jesus suspira. Não vou dar sinal para vocês, não. Não vou dar sinal. Tá pensando o quê? Mais sinal do que eu estou dando? Mais sinal do que está sendo feito para você? Jesus dá aquela suspirada no seu coração. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Esse pessoal não vai ter sinal nenhum. Tanto é que Jesus fica tanto de paciência, estourando, que Jesus vai embora. Olha aqui para você ver. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Jesus acha aquilo uma afronta tão grande. Depois de ter dado tantos sinais, veio umas tranqueiras de fariseu e escriba pedir sinal. Jesus fala, não vai ter sinal nenhum. E isso, né, faz Jesus até falar, não, deixa eu ir embora daqui que eu não estou aguentando mais vocês. Então, Jesus pega o barco e vai para outra margem ali. Muito bem. Vamos lá. Versículo 14, né?
Depois, olha, vou ler o versículo 14, vocês vão achar um absurdo também. Versículo 14. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu: abriu os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Olha para você ver uma coisa. Após os fariseus mostrar que estavam cegos, parece agora que os próprios discípulos estão cegos. Jesus usa a história do pão para dar um ensinamento para eles. Falou: gente, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Mas era um ensinamento. Mas os discípulos acharam que Jesus estava falando de pão. Olha para você ver uma coisa, gente. Depois de Jesus já ter visto a cegueira dos fariseus, Jesus olha para a cegueira dos próprios discípulos. Jesus fala: não é possível. Não é possível que vocês não estão entendendo. Não é possível que vocês não estão entendendo também as coisas. Não é possível. Porque não é possível. Aí Jesus fala: pelo amor de Deus, Jesus percebeu e diz: por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Ah, não. Não é possível. Depois de ter sido afrontado pelos fariseus, vem vocês não entender o que eu estou dizendo para vocês também? E Jesus continua: tendo olhos não vedes, tendo ouvido não vis, não vos lembrais mais? Jesus fica bravo aqui, Jesus fica bravo. É interessante, gente, que Jesus tem que enfrentar a cegueira dos discípulos que não estão vendo a clareza das coisas acontecerem. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus, eu queria chamar a atenção de vocês. Aconteceu... abriu os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Por que Jesus usa essa história do fermento? Na verdade, essa história de usar o fermento como fonte de impureza e corrupção já era usado pelos rabinos, né? O fermento para eles era fonte de impureza e de corrupção. Os rabinos sempre associavam o fermento às más inclinações dos homens. E então, tanto é que na semana da Páscoa, né, todo fermento é tirado da casa do judeu. Eu já contei para vocês aqui, né? Até hoje, na celebração da Páscoa judaica, se tira todo o fermento da casa. Tanto é, eu já contei também, que eles fazem uma brincadeira com as crianças, os judeus mais religiosos, né? Eles fazem uma brincadeira com as crianças, né? Para preparar-se para a Páscoa, eles escondem pedacinhos de fermento na casa e faz uma brincadeira com as crianças para as crianças procurarem o fermento, achando o fermento, jogar fora da casa. Por quê? Porque na semana da Páscoa, nenhum fermento pode estar dentro de casa. Porque era um ensinamento da época de que o fermento, ele era sinal da impureza, ele era sinal da corrupção. Se você for olhar bem mesmo, o que é o fermento? O que é o fermento, né? O fermento, na verdade, são bactérias e fungos, sabia? Eu faço pão com fermento natural, eu tenho meu fermento natural, que eu já fiz há muito tempo. Eu crio meu fermento natural há muito tempo, então eu sempre faço pão com esse fermento. Na verdade, o fermento nada mais é do que uma colônia de bactérias e fungos. Então, os rabinos costumavam dizer, né, que o fermento era fonte de impureza, fonte de corrupção. Então Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, cuidado com a corrupção dos fariseus, cuidado com a impureza dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com a corrupção de Herodes, né? E eles pareciam que não entendiam isso e achavam que Jesus estava falando de pão. E Jesus fala: pelo amor de Deus, vocês não conseguem entender as coisas? Vocês não conseguem, né, entender nada do que eu estou dizendo para vocês? E vocês só faltou Jesus falar: vocês estão parecendo que esse fariseu cego lá, que não estão entendendo, né?
Jesus pergunta, termina assim, ó. Jesus disse-lhe, como é que ainda não entendeis? Como é que ainda não entendeis? Pelo amor de Deus, né? Aí depois Jesus, ele vai chegar em Betsaida. Betsaida fica bem acima do mar da Galileia, bem na margem do mar da Galileia, Betsaida, né? E trouxeram-lhe um cego para que Jesus curasse aquele cego. E aqui acontece uma coisa interessante. Versículo: chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que tocasse. Jesus, tomando pela mão, levou para fora da aldeia, pôs saliva nos olhos, impondo-lhe a mão, perguntou: vês alguma coisa? Não, o cego ainda não ficou curado aqui, ó. O cego levantou os olhos, mas não, vejo os homens como árvores que andam. Ou seja, a cura não aconteceu na hora. Jesus continua. Em seguida, ele pôs as mãos, os olhos, ele começou a ver e ficou curado. Aqui Jesus se depara com uma cura difícil e progressiva do cego. O cego não é curado imediatamente. Jesus toca no cego, ele passa a ver as coisas como sombra, como árvores. Então não aconteceu a cura plena. Jesus continua rezando com ele, aí sim que ele vai ser curado. Há uma cura progressiva do cego. Sabe o que isso significa? O processo de conversão e de cura do coração, ele acontece progressivamente. Na verdade, a minha relação com Deus não precisa ser instantânea, não precisa ser abrupta. A cura que Deus faz na minha vida, a conversão que eu passo, ela é gradativa. E isso revela muito, muito, muito mesmo o processo de conversão das primeiras comunidades. Primeiro a pessoa escutava Jesus, falava, mas não se lançava completamente. Ia mais uma vez, agora estou enxergando melhor como são as coisas. Ia mais uma vez, agora estou entendendo melhor o que é o Evangelho. Até que a pessoa abriu os olhos verdadeiramente. Na verdade, a cura progressiva desse cego mostra como é que é o processo de conversão de uma pessoa para o cristianismo. É gradativo. Primeiro eu me encontro com aquela realidade. Eu estou vendo mais ou menos, vejo coisas como se fossem árvores andando. Estudo mais, aprofundo mais, agora estou enxergando um pouco mais. Aí depois eu vou ver com clareza. Então a cura progressiva mostra esse processo, progressivo de conversão. Muito bem. Aí a gente passa para um outro momento muito interessante, que é quando eles vão para Cesareia de Filipe. Só eu vou mostrar aqui no versículo 27. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Aqui é importante lembrar. Cesareia de Filipe fica bem ao norte do Mar da Galileia. Fica lá, na nascente do Jordão. Nascente do Jordão. Fica bem no pé do Monte Hermon. Você está vendo? Tem um Monte Hermon ali, tem aqui a nascente do Jordão. Então, Cesareia de Filipe fica ali. Presta atenção que essa região ali em cima são hoje as colinas de Golã. Já viu falar nas colinas de Golã? Então, ali em cima, ali, naquela região, são as colinas de Golã. Ali para baixo, ali um pouquinho, no sopé do Monte Hermon, fica Cesareia de Filipe. Por que é Cesareia de Filipe? Ali é uma região que foi dada de presente pelo imperador romano ao tetrarca Filipe. Lembra que o Filipe é tetrarca dessa região da Traconídide? Então foi dado um presente do imperador romano, César, imperador romano, chamado de César, dado para Filipe. Então o nome é Cesareia de Filipe. Nessa região, chamada Cesareia de Filipe, é que acontece a profissão de fé de Pedro. E Pedro, então,
nesse momento, ele responde de forma taxativa quem é Jesus. Né? Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Olha a resposta. Responderam os discípulos, João Batista. Olha, peraí, João Batista é aquele que veio preparar a vinda de Jesus? Outros, Elias. Uai, peraí, Elias é, segundo a escritura, aquele que vai anunciar a vinda do Messias. Mas peraí, eles estavam falando de pessoas que vieram anunciar o Messias. João Batista, que veio anunciar o Messias, Elias, que veio anunciar o Messias. E Jesus falou, opa, peraí. E vós, quem dizeis que eu sou? E é quando Pedro, então, diz de forma taxativa, tu és o Cristo, tu és o Messias. Foi traduzido por Christos, porque a palavra Messias, em grego, é Christos. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Ou seja, a resposta de Pedro é taxativa. Ele não veio preparar a vinda de ninguém, não. Ele é o Salvador divino. Então, as outras respostas que o pessoal está falando que você é o João Batista que veio preparar a vinda do Messias. O pessoal está falando que você é o Elias. O pessoal está falando que você veio preparar a vinda do Messias. E Jesus fala, não, Pedro fala, não, você é o Cristo, é o Messias. A resposta de Pedro não deixa dúvida. Ele não veio preparar a vinda de outro. Ele é o Salvador divino. E nesse momento, que é muito importante, aconteceu em Cesareia de Filipe, Pedro confessa, sem dúvida, que Jesus é o Messias. É o Messias. Mas aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na cabeça de muitos discípulos, o Messias era um revolucionário. O Messias era quem ia empunhar uma espada. O Messias era que ia fazer um exército e ia contra o domínio romano e ia expulsar com o poder da espada todos os romanos. Muitos discípulos achavam isso. Então, para que não houvesse dúvida alguma, Jesus mostra que tipo de Messias ele é. Jesus se recusa a ser um Messias revolucionário que pega na espada que expulsa os romanos. Olha que interessante. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelo sumo sacerdote, pelos escribas e fosse morto, mas ressuscitaria depois de 3 dias. Um banho de água fria em muitos discípulos. Um banho de água fria. Porque quando Pedro fala, você é o Messias, pronto, Pedro confessou que é o Messias. Aí os discípulos começaram a falar, pai, ai que bom, agora nós vamos ter alguém que vai fazer um exército, alguém que vai pegar na espada, alguém que vai expulsar os romanos. E Jesus fala, não. Eu vim para sofrer, eu vim para morrer, eu vim para ressuscitar. Jesus se recusa a ser um Messias revolucionário, armamentista. Ele é o Messias sofredor. Ele é o servo sofredor. Ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Né? Então, de 31 a 33, Jesus explica que tipo de Messias ele é. Aqui, padecesse pelo sumo sacerdote, fosse morto, ressuscitado. E falava-lhes abertamente essas coisas. E Jesus falava abertamente, ou seja, Jesus mostra que tipo de Messias ele é. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Jesus, não é assim não, pelo amor de Deus, né? Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. É aquela história, olha Pedro, Jesus,
Como o Messias que vai... Não estou entendendo essa história, o que é isso? O Messias vai morrer, vai sofrer, mas o Messias não é isso. E aí Jesus dá uma cortada em Pedro que ele está tonto até hoje, né? Mas voltando para ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Foi uma cortada que o Pedro está zonzo até hoje. Por quê? Porque provavelmente o Pedro estava achando que Messias era aquele Messias revolucionário. Messias com espada na mão, Messias que ia expulsar os romanos. Ou seja, Jesus então explica a Pedro que Messias ele é. E aí, o Pedro aqui, ele acaba endossando o papel de Satanás, que quer desviar Jesus da obediência de Deus. A obediência de Deus, obedecer a Deus seria: vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. E Pedro vem com conversinha: não pode, como é? Vai morrer, Messias, você é o Messias, eu estou falando, você é o Messias que vai morrer, vai sofrer. Pedro, afasta de mim, Satanás, porque os seus sentimentos não são sentimentos de Deus, sentimento dos homens. Os sentimentos dos homens é ver o Messias como um revolucionário. O sentimento dos homens é ver o Messias com uma espada na mão. O sentimento dos homens é ver o Messias expulsando os romanos. Eu não sou esse tipo de Messias. Afasta de mim, Satanás, porque você, Pedro, você está endossando o que Satanás quer, ou seja, que eu não obedeça a Deus, porque obedecer a Deus significa assumir a cruz. É isso, Pedro. É isso mesmo. Obedecer a Deus é obedecer que eu sofrerei, que eu morrerei e que eu vou ressuscitar. E aí, Jesus ainda dá mais uma no Pedro, em todos eles. Versículo 34. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quiser me seguir, renuncie aos seus pensamentos humanos, renuncie ao seu pensamento de achar que o Messias é isso. Ser discípulo é aquele que segue atrás, na renúncia de si mesmo, de renunciar aos seus pensamentos, de renunciar às suas ideias, de renunciar aos seus projetos. Isso significa aceitar a cruz. Isso significa arriscar a vida pelo Evangelho e por causa de Jesus. Foi um banho de água fria nesses discípulos, que aí eles começaram a entender verdadeiramente qual era a proposta de Jesus. Qual era a proposta de Jesus. E Jesus continua: porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por mim e por causa do Evangelho vai salvá-la. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. E olha, é muito claro que Jesus naquele momento diz para Pedro, eles assumem, realmente, Jesus é o Messias. Pedro proclama, Jesus é o Messias, mas é o Messias que vem trazer o reino de Deus, com os sentimentos de Deus, não um reino humano, a partir de sentimentos humanos. Este é um momento crucial na pregação do Evangelho. Esse é um momento crucial para os apóstolos, para os discípulos, assumirem Jesus quem Ele é. Et crucem Domini fugit partis adversa, vite teleo detribiuda, radices Davide. Aleluia.